também e a todos que aqui estão. Isso aí que a irmã Adriana está falando é o efeito do verdadeiro evangelho. Ele nos liga a Deus pelo amor, não é pelo medo, não é pela obrigação de querer fazer algo para agradar. Sabe aquele Deus mau? Se você não agradar ele, ele vai lá e te pega, né? Não, é pelo amor. Depois que o evangelho nos mostra o que foi isso aqui, essa morte, que isso aqui foi tudo por amor a nós, tudo por nossa culpa, o evangelho transforma. Esse amor aí, irmãos, quando a pessoa entra nesse estágio desse amor, nada mais separa ela de Deus. Nada. São pessoas assim, conforme a irmã Adriana acabou de falar aqui, que lá no começo da igreja, as pessoas amaram, era amor, gente. Eles amavam tanto Cristo na conversão, porque os apóstolos só falavam de Cristo, que eles foram levados para as arenas para negar Cristo. Eles não negaram, foram comidos por leões. Nero colocou fogo em Roma. Você sabe o que quer dizer isso? Ele pendurou cristão em todas as ruas de Roma e incendiou Roma com o corpo dos cristãos, pegando fogo. E nenhum deles negaram a Cristo e a Deus. Você acha que isso foi força deles? Não foi. É o evangelho transformando os nossos corações. E nós estamos nos mesmos estágios. A gente está indo para o mesmo estágio, que é o que nós vamos pregar aqui hoje. A palavra que fala das 10 virgens, ela fala exatamente sobre isso que a irmã Adriana falou. Amor. Puro amor. Então peguem a palavra de Deus, irmãos, e vamos abrir a palavra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, do 1 ao 13. Vamos ler do 1 ao 13. Aqui está dizendo: parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, essa parábola, quais são as tônicas dessa parábola? Olha só: relacionamento entre esposo, ou seja, noivo e noiva. E o que tem nesse relacionamento que faz essa ligação entre os dois? Amor. Depois, confiança e perseverança. Elas continuaram confiantes e esperando eles, e continuaram virgens. Ele foi embora. E o ponto crucial aqui, o que é? Ele volta. Ele vai voltar. E ele vai receber aquelas que não desistiram dele, não desanimaram dele. Ou seja, irmão, né? Qual a importância desta parábola? A importância para nós nos dias de hoje é um alerta. Por quê? Aqui se trata de 10 virgens. São todas, dentro de um contexto hoje, são todas cristãos.
cristãs. São todas. Todas elas conheceram o evangelho. Todas elas creram. Todas elas conheceram o evangelho. Não vamos nem falar daqueles que conheceram qualquer coisa que é pregada aí fora. Aqui está falando de pessoas que tiveram um compromisso com Cristo. E por que a gente tem que prestar atenção nessa parábola, então? Por que Jesus cria uma parábola entre esposa e esposo? Justamente para demonstrar uma relação de amor e de confiança. É isso que o relacionamento tem que ter entre a esposa, aliás, a noiva e o noivo. E Jesus está falando que tem esse noivado e o noivo precisa ir para algum lugar importante e ele demora para voltar. Ele demora demais para voltar. E qual é a ideia aqui? Que 5 esqueceram dele, continuaram virgem, mas não lembravam dele mais com tanto entusiasmo como antes. Ou seja, gente que continua na igreja, mas já perdeu aquele entusiasmo por Jesus. Já não tem mais aquele amor por Jesus. E as outras continuaram buscando o azeite, que é evangelho. O evangelho não é uma história que você só ouve quando você crê e se batiza. O evangelho é algo que nós temos que estar nele constantemente, todos os dias. Uma igreja saudável, ela não esquece o evangelho. Ela prega o evangelho. O que é o evangelho? É falar de Jesus, né? Do amor e da volta dele. Então aqui, o importante disso, por quê, irmão? Porque aqui se trata de cristão. Todos são cristãos aqui. Mas Jesus está dando uma alerta que a metade desses ficaram de fora. E não para por aqui. Em capítulos anteriores a esse, no capítulo 7 de Mateus, o versículo 22 e 23, aqui está dizendo, né, quem são as virgens loucas. Por que elas são virgens loucas? Presta atenção. Capítulo 7, versículo 22 e 23. Jesus está falando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí Jesus fala, ó, é Jesus quem está falando. E então eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Qual que é, né, o ponto-chave dessa parábola? São pessoas que estão falando a verdade ali, eles expulsaram mesmo demônios, eles profetizaram em nome de Jesus. Quem são esses nos dias de hoje, gente? Cristão, gente que estão em igrejas. Mas o que Jesus responde para eles? Eu não vos conheço. Não é estranho a pessoa estar dentro de uma igreja a vida inteira, tem até algum poder, algum dom para fazer alguma coisa e Jesus não os conhece. Por quê? Porque verdadeiramente não são convertidos, não entendem a morte de Jesus. Quando você entende o evangelho, você entende que você também é culpado por isso que aconteceu com ele. Isso nos humilha, isso nos diminui. Então, essa parábola é importante para a gente estar sempre lembrando dela, para nós não sermos pegos de surpresa. Porque o noivo pode vir para cada um de nós, como por esses dias veio para o nosso irmão Jair do Amaral. Um homem, né, que pregou o evangelho. Na verdade, eu conheci o que era graça com aquele homem. Eu também defendi a salvação por obra, porque é isso que nós aprendemos da onde a gente saiu. Nós aprendemos isso e eu dou graças que o Senhor colocou aquele homem na minha vida. Então, irmão, isso são falsos evangelhos. Isso vai colocar as pessoas em um estado de sono, como está acontecendo nessa parábola. Estado de sono são pessoas desatentas, são pessoas que não estão atentas ao evangelho, não têm fogo por Jesus. O que é fogo, irmão? Você está sempre pronto. Eu não quero morrer, mas se chegar a minha hora, glória a Deus. Eu estou indo morar com Jesus. Ou seja, o evangelho dentro de você, ele expulsa todo o medo, inclusive o medo de morrer. Você não tem mais medo de morrer. Desconfie, irmão, quando você estiver perto de cristão que tem medo de morrer. Eu estava uma vez fazendo uma visita, ainda era da outra igreja,
e nós estávamos numa cidade do interior, aí estavam cantando os hinos lá e tal. Aí eu não sei que assunto que falou, que eu falei lá com alguns irmãos, olha, se Jesus vier, se Deus vier levar nós, né, glória a Deus. Aí dois irmãos bem mais velhos que eu, tinham um dobro de idade, falou assim, Deus me livre, não quero ir não, tô pronto não. Irmão, pessoas que falam isso, tem algum, sabe, é nítido que ela tem um problema com o evangelho. Como assim? Eu estou com medo, a gente não pode pedir a morte, mas ficar com medo de ir com Jesus, de ir estar com ele. Então, irmãos, aqui nessa parábola, a gente tem que entender que Jesus está falando de que ele vai se ausentar. Esse é o ponto da parábola. Eu vou me ausentar. Então, não desistam, não desanimem. Eu vos amo e eu vou levar aqueles que me amam também. Este azeite que está falando na parábola, o que é? É o amor por Jesus, que não pode faltar dentro de nós. Não pode diminuir o amor, porque conforme Jesus contou aqui, quando ele já tiver as portas, vão querer correr atrás, tentar produzir esse amor dentro deles, mas não vai dar mais tempo. Amor não se doa, irmão. Josafá, dá um pouco do amor. Eu até queria, mas não consigo, irmão. Como eu vou passar para você? O amor por Jesus. O amor por Jesus. É disso que se trata. Então, irmão, a vasilha aqui pode ser muito bem representada como o nosso coração. E o óleo, a chama do amor ou o Espírito Santo, pode ser a fé viva e autêntica, esperando e aguardando a volta de Jesus. Se a gente for ver essa parábola e diversas exortações que os apóstolos eles fizeram, se a gente for ver as cartas dele, eles estão a todo momento exortando nós a nós estarmos prontos e preparados para a volta de Jesus. Ele vai voltar, irmão, seja no coletivo, seja individualmente, para cada um de nós. E se faltar o amor, irmão, é porque alguma coisa aconteceu no percurso da sua vida. Não pode faltar o amor por Cristo. O amor por Cristo, irmão, ele produz até mesmo o amor pelo próximo. Quando quem ama Cristo, ele acaba amando o próximo, ele acaba cumprindo toda a lei, toda a vontade de Deus. Não pode faltar o amor. O amor é o Espírito Santo dentro do nosso coração. Olha só, irmão, Deus nos manda a palavra, nos chama, nos converte. E o que falta? Amor, Senhor. Então eu vou mandar amor para vocês. Até o amor que manifesta dentro de nós, foi Deus que colocou esse amor. E isso que eu estou falando não é achismo. Né? Vamos abrir Romanos capítulo 5, versículo 5, que está falando exatamente isso, o que eu estou dizendo agora aqui. Romanos 5, versículo 5 está falando assim: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, olha aqui, irmão, o amor de Deus, não é o nosso amor humano, não é amor de pai, de filho pelo pai, da esposa, é o amor de Deus, que é um amor diferente. Existe uma palavra no grego só para esse tipo de amor, que é chamado ágape. Só para esse amor, para não ser confundido com outro tipo de amor. Aqui está falando, porquanto o amor de Deus está na onde? Está derramado. Como? Em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Deus colocou em nós. Você vê Deus fazendo tudo para a nossa salvação. Deus manda o filho vem amando o pai, ele vem obedecer à vontade do pai, porque o pai nos amou. Deus nos ama, e o filho, por amor ao pai, ele vem obedecer à vontade do pai, morrendo no nosso lugar. E aí o que falta? Agora estamos convertidos, né? Estamos limpos, justificados. Pai, vai faltar amor para ele, então sobe. Quando você subir, eu derramo o amor no coração deles. Jesus fala, enquanto eu não subir, eu não posso enviar o Espírito Santo Consolador. E hoje nós estamos cheios desse amor. Por isso, toda a glória deve ser dada apenas a Deus. Dele parte tudo, irmão. A vontade, o operar, o querer e a glória. E a demora de Jesus? Ele fala sobre a demora justamente para quê? Olha, não desanime. Eu vou voltar. É o que você precisa saber.
Às vezes a gente desanima em algum compromisso porque a gente não sabe se a pessoa vai chegar ou vai vir. Já está meia hora atrasada, a gente não sabe se ela vai chegar. E aí às vezes a gente acaba indo embora e a pessoa chega. Por quê? São seres humanos que estão fazendo trato um com o outro. Mas aqui trata-se do Filho de Deus, aquele que não mente. Ele já até avisou, eu posso até demorar, mas eu vou voltar. Eu vou voltar e vou buscar aqueles que, assim como eu, né, não desanimaram, mas permaneceram no amor. Então, além de falar, de nos dar força para que nós não desanimemos, né, Jesus ele tem o cuidado de criar uma parábola falando sobre noivado. Gente, noivado são promessas, ali envolve promessa, né? Um prometido ao outro, não pode ter violação nisso. E outra, tem que amar. A moça, quando fica aqui, o noivo foi lá pra guerra, que nem a gente vê às vezes em filme, né? Ela fica esperando ele, não importa o tempo que demore. Mas por que ela fica esperando tanto e ela não desanima? Porque ela ama o noivo, ela não quer outro, ela quer aquele. Ainda que ele volte machucado, faltando uma perna, faltando um braço, ela quer ele. E é disso que se trata essa parábola. Se você ama, você vai esperar. Se você ama Jesus, você vai continuar ficando firme, você vai buscar o evangelho, você vai falar dele, porque é isso que fazem aqueles que amam Jesus. E a gente sabe, nós vamos ter, né? Nós vamos estar com ele, na verdade, para todo sempre. A lâmpada trata-se do azeite, pode ser o Espírito Santo, como acabamos de ler, que manifesta o amor dentro de nós. E o nosso trabalho qual que é? Preservar isso. O nosso trabalho é perseverar, porque muitos vão falar, dai-nos do seu azeite, eu não consigo te transmitir amor por Deus. Já foi o tempo. E aí vem a nossa pergunta, agora que a gente já sabe a importância dessa parábola que Jesus está nos alertando. Mostrou até uma passagem bíblica anteriormente falando que vão chegar pessoas naquele dia e ele vai falar, eu não vos conheço. Isso significa relacionamento, compromisso. É disso que se trata quando ele fala, eu não vos conheço. E aqueles, eu conheço aqueles. Por que você conhece? Porque me amaram, tiveram compromisso com as minhas palavras, né? Me seguiram, fizeram o que eu mandei. E agora entra a nossa pergunta. E agora o que eu faço? Agora que eu estou entendendo o evangelho e que eu tenho que produzir esse amor no meu coração. Esse amor por Jesus não pode acabar. Eu tenho que estar constantemente aceso. Tenho que estar constantemente ali alimentando a minha fé. Esse amor alimenta a sua fé. Não pare de ler e estudar a Bíblia, irmão. Ali estão a história do evangelho. Ali conta a história de quanto Deus nos amou, de quanto o Filho ama o Pai e por amar ao Pai também nos ama. O Evangelho, as Escrituras é vitamina para o nosso relacionamento com Jesus. E tudo mais que lembrar Ele, se envolver com isso. Sempre que você tiver uma oportunidade, fala de Jesus para alguém. Fala, é desse jeito que você mantém a sua lamparina acesa. Né? Outra, se exponha mais ao evangelho, ou seja, esteja sempre mais presente em pregações cristocêntricas, em conversações santas que falam de Cristo e do seu amor. E isso mantém o foco aceso. E por fim, fazer a vontade de Jesus. Qual é a vontade de Jesus? A vontade é aquilo que ele falou para nós fazer. E o que ele falou para nós fazer? É uma ordem universal. Ide e anunciai o evangelho para todos. Jesus deu uma ordem para todos nós, irmão. Ele não quer que a gente se salve e fique por isso mesmo. Não. Leve esta palavra de salvação, porque foi isso que a igreja fez e por isso que todos nós hoje somos cristãos convertidos, porque eles foram falando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, aí chegou na cabeça de um e aí aquele creu e veio para os lados do Brasil, trazendo aqui também a mensagem do evangelho. Outra coisa importante também,
Aprendam a dizer não para coisas que não convêm. Lembra-se, irmão, o velho homem precisa ficar enterrado. Se não vigiar, ele quer pôr a mão para fora e ele quer sair de dentro do buraco aonde Deus colocou ele. Velhos costumes, é disso que se trata. Você agora é um cristão. Busque as coisas que são do alto, da onde Deus está com Cristo. Buscar as coisas que glorificam a Deus. Lute contra os impulsos da sua carne. Todos nós pecamos, todos nós temos desejos que não agradam a Deus, porque isso é natural em todo ser humano, e é aí onde consiste a nossa luta de santificação. Afasta-se dos pecados. É isso que é santificar. Santificar não é andar com uma calça comprida, não é ter o cabelo crescido. Isso não é santificação, irmão. Eu não tenho televisão na minha casa. Isso não tem nada a ver com santificação. Porque o camarada, às vezes, até tem essas coisas tudo, afastou de televisão, mas o camarada é fofoqueiro, fala mal dos outros, faz coisas erradas. Ou seja, aquilo que é realmente importante, aquilo que realmente santifica, ele continua fazendo errado. Então lembre-se disso, irmão. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, se envolva com irmãos verdadeiramente cristãos. Se envolva, porque envolvendo-se você vai estar cada vez mais falando mais de Jesus até que o amor dele, o gozo seja completo no seu coração, e aí passa a governar a sua vida. E você vai ser ponto de apoio para outras pessoas. Fale de Jesus, pregue mais sobre Jesus. Diz não para coisas que não convêm. Se afaste daquilo que não glorifica a Deus. Lute e vença os seus impulsos. Isso é uma luta diária nossa e constante. Não, você não vai ser salvo, pelo tamanho da sua santificação. Isso a gente faz agora para agradar a Deus, retribuir a Deus pela sua santidade. É por isso que a gente serve a Deus. E, para finalizar nessa parábola, o Espírito Santo que Deus mandou a esta terra para ficar conosco, conforme Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 14, e o Espírito Santo estará em vós e estará convosco até a consumação de tudo. O Espírito Santo está em nós, irmão, e não voltou mais. E da mesma forma que a igreja anela ver a volta de Jesus, o Espírito Santo também, porque ele quer voltar para o Pai. Apocalipse 22, versículo 17, está dizendo assim: o Espírito e a esposa, que é a noiva, olha só, dizem, vem. O Espírito e a esposa, aqui está falando, o Espírito Santo e a igreja estão falando, vem Jesus. É como se nessa passagem, se a gente pudesse ver o Espírito Santo, ele está o tempo todo olhando para o alto, sem tosquenejar. Ele vem. E eu vou ficar olhando até vê-lo. Nesse verso falando, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber, de graça da água da vida. É esse o sentimento que tem que estar dentro dos nossos corações, irmão. Vem, Senhor Jesus. Não tenha medo, irmão. Não tenha receio, tá? Depois que o Senhor vier e nos levar, acaba toda a nossa preocupação, os nossos anseios, e Deus toma conta da nossa vida e daqueles que ficaram. Deus cuida, mas a gente não pode deixar de trabalhar no nosso coração por este sentimento pela volta de nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa parábola trata-se disso, irmão. Amor entre duas pessoas. A ausência de um deles, e a que ama ficou, ela permaneceu amando ele e aguardando a sua volta, tanto é que todos os dias ela ia lá e recolocava o azeite, vai que ele vem, as outras falaram, mas já, ela tá colocando azeite, ela faz 30 anos que ele foi embora, ele não vai voltar mais. Mas elas têm medo e receio e continuou por ali, mas já não tinha mais azeite, não aguardava mais a volta de Jesus, porque as coisas dessa vida foi tomando conta da vida deles.
né? Foi ganhando dinheiro, foi virando gente famosa, foi tendo autoridade, títulos entre os homens, aí foi esquecendo de Jesus. Quantas pessoas que não se batizaram pela fé, querendo se salvar, passou-se os anos, foram angariando cargos em igrejas e títulos e mais títulos, e hoje estão aí combatendo o evangelho. Se afastaram do amor, o primeiro amor, que é o amor por Deus e por Cristo em primeiro lugar. Não vamos deixar que nada desta vida, irmão, possa se sobrepor a esse sentimento genuíno de um cristão, irmão. Oxalá que o Senhor venha e te encontre com este mesmo amor, seja lá daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, amando a Jesus. Porque quando ele vier, irmão, eu já cheguei a sonhar que quando estava chegando a minha hora de ir embora, foi feliz, contente. Chegou, eu estou me preparando para esse dia. Eu estou lutando para esse dia, isso não vai me assustar. Isso não vai me pôr medo. Porque eu estou indo com toda certeza para um lugar melhor. Eu vou ver o meu Jesus, que eu amo tanto e eu não tinha oportunidade de vê-lo, mas agora eu vou. O amor, irmão, ele vai produzir isso. Eu quero ver Jesus. É a noiva. O que a noiva quer? Quer ver o noivo, quer olhar no olho dele, quer passar a mão no rosto dele. Ela quer abraçá-lo com amor. É esse o sentimento. Isso não pode faltar em nenhum de nós. E se depender de mim, irmão, como pastor dessa igreja, vou falar de Jesus em todo culto. Vamos falar dele e da volta de Jesus Cristo em todo culto. Porque ele vem. Ele vai vir. E o meu papel aqui, irmão, é prepará-los. É estar aqui trabalhando para produzir mais azeite no coração. Encha do azeite, irmão. As virgens prudentes levantavam todo dia lá, coloca mais azeite aí. Mas já faz 30 anos que ele não vem. Pode pôr, põe mais azeite. Vai lá e põe mais azeite, né? Passou outro dia, já faz 30 anos e 2 dias. Põe azeite aí. Passou mais 30 anos e já é 3 dias. Mais azeite, vamos pôr no azeite. Até que chegou o dia que ele veio e as outras não tinham mais azeite. E bem-aventurado são aqueles que não desistir de Jesus, irmão. Porque você vai ter um lugar especial preparado na glória de Deus. A igreja vai entrar numa grande festa. O céu está se preparando para receber a noiva do Cordeiro. O príncipe, o noivo lá, já está lá pronto, preparado, adornado de glória. O pai orgulhoso do seu filho, do lado dele. E agora está faltando a noiva, a igreja. E a igreja está se preparando. E é desse jeito mesmo que você está se preparando. Sofrendo, chorando, perseguida, mas não desanimada. Não pode desanimar. Tem que permanecer com esse mesmo desejo. É desse jeito que nós estamos sendo adornados e preparados para chegar triunfante na glória de Deus. Não por nossos méritos, mas pela graça e a misericórdia de Deus. Vamos chegar numa grande festa. E detalhe, irmãos, nós seremos o destaque no céu. A igreja, a noiva do Cordeiro, aí vem, e os anjos gritando: salvação, salvação. Porque olha o povo entrando no céu e fala: salvação. Quem é isso? Isso é Deus, salvou, salvação. E esse povo vem reluzente, lindo, maravilhoso. Mas por que eles reluzem tanto? Porque foi o sangue do Filho de Deus que purificou esse povo. Esse povo está limpo, radiante pelo sangue do Cordeiro. Aí eles vão olhar para o Cordeiro e para Deus e falar assim: glória, glória, glória ao Senhor dos Exércitos. E olha para a igreja: salvação, salvação, salvação. E olha para Deus e o Filho: louvado é o Cordeiro de Deus, que operou esta grande salvação. É uma festa, irmão, uma grande festa. E para encerrar, o que é o Evangelho? A gente poderia tentar resumir numa frase pequena e curta. O Evangelho é a história de quanto Deus amou um povo e de quanto o Filho amou o Pai. E os beneficiados desse amor, entre o Pai e o Filho se abraçando, somos nós
que nos beneficiamos desse amor maravilhoso entre os dois. O Evangelho conta uma história de amor entre o pai e o filho e o pai, e os dois abraçados como se fosse talvez numa valsa, um amando o outro, e para mostrar esse amor, teve misericórdia de todos nós. Nós apenas recebemos o benefício desse amor entre pai e filho, filho e pai. E aguarde, irmão, a hora vem e vai chegar, irmão, em que todas as palavras vão se cumprir quando Jesus raiar no céu para levar a noiva, né? Para fazer ali então a grande festa com Deus na sua glória. Essa é a palavra para hoje, irmão. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém.